Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 97. Conjunto de armadura do cristal de sangue. Matar o boss não era muito difícil, pois eles basicamente tinham 3 tanqueiros rotacionando o agro entre eles. Shiro, Madison e Jonas. Sempre que o boss balançava sua espada, Shiro criava uma rampa de gelo que redirecionava o balanço, reduzindo a carga sobre o grupo por uma grande margem. Diminuindo a vida do boss, Shiro ocasionalmente olhava de volta para seu boss e o via descongelando lentamente. Não temos muito tempo sobrando. Ela pensou consigo mesma e aumentou seu dano por segundo. Quando o boss chegou a 1 HP, Shiro fez um gesto para que todos se afastassem. Entendendo que Shiro teve um dos maiores danos no grupo, eles deixaram o golpe mortal para ela. Inferno congelado, sono congelado. 6 círculos mágicos surgiram ao redor do boss, surpreendendo Shiro. Espere, não deveria haver apenas 2 círculos mágicos? Shiro pensou surpresa. Asterisco Clang. Correntes de gelo surgiram dos círculos mágicos e envolveram o boss. Continuando o feitiço, Shiro lentamente fechou a distância entre as mãos. Ela apenas sorriu quando sentiu menos resistência do boss desde que as defesas foram reduzidas. Congelar. Shiro gritou a palavra-chave enquanto ela batia as mãos juntas. Asterisco Bang. No momento em que ela fechou as mãos, o boss foi completamente congelado e se quebrou em grandes pedaços de gelo. Analisando a batalha rapidamente, Shiro percebeu que depois que o feitiço se tornou uma habilidade, ele não apenas aumentou em poder como também reduziu o custo de MP. Vamos coletar o saque daqui a pouco, vamos matar o outro boss primeiro. Jonas sugeriu. Shiro assentiu em concordância enquanto o grupo caminhava em direção ao segundo boss. Quando chegaram, ficaram surpresos ao ver o boss meio congelado. No momento em que viu Shiro, ele olhou para ela com os olhos vermelhos. Mesma estratégia da última vez, só que desta vez, acho que serei o único tanqueiro. Shiro digitou vendo seu agro com o boss estando quase alcançando o céu. O grupo assentiu, pois era fácil ver o boss sendo decisivo em matar Shiro. A luta não foi muito difícil, pois o grupo já havia experimentado matar o primeiro boss. Com Shiro sendo o tanqueiro principal, Madison usou o Cavaleiro Demoníaco do tipo ataque para aumentar sua produção de dano. Isso chocou o grupo, já que Madison era uma combinação de ataque e defesa. Seu poder de ataque era tão forte quanto seu poder defensivo, deixando Jonas sem palavras, já que ele era o mesmo, exceto que sua produção de ataque e defesa era menor do que as classes focadas. No entanto, pelo que ele podia ver, a produção de dano e defesa de Madison eram definitivamente comparáveis ao ataque e defesa de classes focadas. Porra, ele até suspeitava que fosse um pouco mais alto. Por que essas 3 são tão anormais? Jonas pensou consigo mesmo. Lyrica era o extremo do poder de ataque e tinha pouca ou nenhuma opção defensiva. Shiro era um mago capaz de alternar entre ser um atacante poderoso e um defensor poderoso. Naturalmente, seus ataques foram muitas vezes mais poderosos que suas capacidades defensivas. Enquanto isso, Madison teve a melhor defesa do grupo, mas seu ataque não atingiu o nível de ataque de Shiro e Lyrica. Se Sylvia se juntasse ao grupo delas, seria capaz de descobrir mais de seu potencial? Jonas sorriu com o pensamento. Mas não importa o que ele pensasse, nada aconteceria se eles não deixassem essa dungeon. Saquearemos o melhor que pudermos. Madison, os bosses lançaram um conjunto decente de espada e escudo que se sinergizam e aumentam seus atributos quando combinados. Entregando a ela a espada e o escudo, Madison ficou surpresa com seus atributos. Eles eram muito mais poderosos do que o seu equipamento atual e definitivamente ajudariam a aumentar suas contribuições. Por que eles são tão poderosos? Perguntou Madison. Dungeon mutante mais o fato de os monstros estarem no nível 50. Felizmente a espada e o escudo só precisam de atributos e não de nível. Caso contrário, você não seria capaz de equipá-los. Shiro respondeu. A maioria dos equipamentos que ela encontrou nesta dungeon não tinham um requisito de nível, e apenas um requisito de atributos. Ela adivinhou que isso se devia ao fato de se tratar de uma dungeon mutante que era originalmente de nível 40. O equipamento deveria ajudar os aventureiros a melhorar enquanto estavam dentro da dungeon. Lyrica, aqui estão algumas peças de armadura que aumentarão seu ataque e velocidade mais do que a armadura que você usa. Embora eles não ofereçam bônus como a sua armadura, os valores básicos combinados são mais do que a sua armadura lhe dá. Shiro digitou enquanto entregava a ela algumas peças de armadura. Essas peças de armadura quase não davam defesa, mas ataque e velocidade ultrajantes. Os 2 atributos que Lyrica mais precisava. Obrigada.
Ela sorriu e equipou a armadura. Shiro não deu a ela a espada de lâmina dupla, pois ela ainda não foi atualizada. Além disso, havia equipamentos mais fortes na pilha de itens que ela poderia usar. Sylvia, Erika, compartilharemos a armadura baseada em Ing entre nós, enquanto vocês três podem escolher a armadura que quiserem. Shiro disse enquanto pegava um monte de armaduras e armas que vinha colecionando nos últimos 5 dias. Eles ficaram surpresos com a quantidade de pilhagem que havia. Olhando para ela, eles perceberam que ela devia ter tido tempo suficiente para saquear os corpos e também conseguir escapar com vida. Isso apenas os deixou empolgados, pois significava que suas chances de sobrevivência aumentaram. Saqueie rapidamente, entraremos no castelo assim que estivermos preparados. Shiro disse enquanto ela também começava a olhar através da pilha de saques. Com essa dungeon mutante, eles poderiam equipar efetivamente equipamentos de nível 50, mesmo sem estar no nível 50, pois o equipamento apenas solicitava requisitos de atributos. Se as mutações não fossem aleatórias, eu poderia querer ficar em mais dessas dungeons. Shiro pensou consigo mesma enquanto desfrutava da sensação de poder subir de nível rapidamente junto com a seleção de itens. Depois de olhar através da pilha de pilhagem, Shiro ficou surpresa ao ver um conjunto de equipamento que faltava apenas algumas peças para ficar completo. Conjunto de armadura do cristal de sangue 3/6 roxo. Um equipamento de drop natural é diferente de um conjunto de ferreiro, por ser mais potente em alguns aspectos. Além disso, um conjunto de grau roxo de nível 50 não era algo que os ferreiros poderiam criar em seu nível. E quando pudessem, teriam coisas melhores para fazer do que um conjunto de grau roxo de baixo nível. Capacete de cristal de sangue, 1/6 roxo, 150 in, 10% de eficiência de mana, 5% ataque mágico. Botas de cristal de sangue, 1/6 roxo, 100 AGI, 50 def. Protetores de braço de cristal de sangue, 1/6 roxo, 100 DX, 100 STR, 5% de eficiência de conjuração. Efeito do conjunto de cristal do sangue 3/6, 100 in e AGI, 10% de supressão contra inimigos do tipo sangue, 10% de dano contra inimigos do tipo sangue. Embora a armadura em si fosse um pouco mais fraca quando comparada às peças de grau roxo normais, o conjunto só mostraria seu verdadeiro valor quando atingisse e estivesse completo. Alguém tem alguma peça do conjunto de cristal de sangue? Shiro perguntou. Eu tenho 2 peças comigo. Erika falou enquanto dava as 2 peças a Shiro. Por mais que ela quisesse manter um equipamento de grau roxo, ela sabia que Shiro seria capaz de usá-lo melhor do que ela. Em vez de pilhagem momentânea, ela preferia manter a vida. Eu tenho uma peça comigo. Sylvia falou também. Obrigada. Shiro sorriu vendo como elas lhe deram as peças de um equipamento tão facilmente. Poucos poderiam ser como elas, pois seriam movidos pela ganância e não queriam expor o fato de que tinham saque. Não, devemos agradecer a você. Se não fosse por sua ajuda, teríamos perdido nossas vidas há muito tempo. Erika disse já que não achava que continuaria mergulhando depois que eles sobrevivessem a essa dungeon. O medo de uma dungeon se transformar em um dado momento deixou uma marca profunda em sua mentalidade, pois ela não achava que seria capaz de entrar em uma dungeon novamente após essa experiência. Shiro sabia o que Erika estava pensando e apenas suspirou. As dungeons mutantes eram lâminas de 2 gumes que apresentavam perigos maiores que recompensas. A reação de Erika foi bastante normal para alguém que foi jogado de repente em uma dungeon mutante mais de 10 níveis acima deles. Sem mencionar a intenção de matar que sentiram no início da dungeon. Isso definitivamente deixaria uma marca em sua mente. Mudando seu foco, Shiro inspecionou as 3 peças restantes do conjunto de cristal de sangue. Armadura de cristal de sangue, 1/6 roxo, 50 def, 100 int. Perneiras de cristal de sangue, 1/6 roxo, 150 AGI. Protetor de ombros do cristal de sangue, 1/6 roxo, 100 def, 100 int. Com todas as 6 peças reunidas, Shiro verificou o efeito de conjunto de 6 peças. Efeito do conjunto de cristal de sangue, 6/6 roxo. Efeitos do conjunto não acumulam. 200 in, AGIVIT. 50 de sanguessuga de mana, 50 de roubo de vida, 15% de supressão contra inimigos do tipo sangue, 15% de dano contra inimigos do tipo sangue. Olhando para os efeitos, apenas os 50 de sanguessuga de mana e roubo de vida foram suficientes para fazer Shiro equipar o conjunto. Equipando imediatamente o conjunto, Shiro sentiu sua força aumentar. Nome, Shiro. Raça, Garota de Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos.
Título: Imperatriz das Sombras, Monstro Intermediário, 0, 50 humanos mortos, Fratricídio, Batalhão de uma Mulher, Criadora da série Inferno Congelado. Incompleto. Nível: 39. Classe: Garota da Neve Nanomante. HP: 147.000, 147.000. MP: 269.010, 269.010. STR: 720, 100, 205. VIT: 920, 200, 280. INT: 1400, 1500, 550, 512. AGI: 920, 450, 342. DX: 750, 100, 212. DEF: 320, 100, 105. Igual bônus do título. Pontos não atribuídos, 100, 0. Harmonizações. Gelo, Tier 2. Relâmpago, Tier 1. Metal, Tier 0. Sombra, Tier 0. Saldo, $32.570.000. Equipamento, toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de Gelo Tier 2, Regeneração passiva, abençoada pelo gelo. Magia da Neve, o movimento de neve apagada e aura fria. Toque gelado, sopro gelado. Afinidade do campo de gelo. Nanomante. Criação de adaga, engenharia de tecnologia Nano Tier 1, criação de espadas, criação de arco ou criação de armas pesadas, criação de escudo, criação de armadura, criação de canhão de mão. Série Inferno Congelado. Sono congelado. Outros, minimapa ou inspeção ou disfarce, barreira de mana. Habilidades compartilhas e buff da sombra, Tier 1 corrente de gelo, Tier 1 capa de sombra, Tier 1 garra das sombras, Tier 1 caminhante da fenda, Tier 1 absorção redirecionamento, Tier 1. Adicionando 100 pontos de atributos gratuitos que ela recebeu, seu MP aumentou uma grande quantidade em um curto momento. Com o meu MP atingindo 250k, poderei usar o sono congelado 2 vezes e ainda poderei usar a criação do canhão de mão por dano por segundo. Shiro pensou com um sorriso. Quanto às armas, ela estava bem sem elas no momento. Depois que todos se equiparam com equipamentos mais fortes, Shiro armazenou o resto do saque em seu inventário pronto para ser reciclado ou entregue a Elion para que ele pudesse desconstruí-los e obter alguns materiais raros deles. Vamos revelar nossas armaduras? Lerica disse para dissipar um pouco a atmosfera tensa. Claro, você primeiro. Shiro respondeu com um sorriso. Lerica assentiu quando um conjunto de armadura apareceu em seu corpo. A armadura teria sido considerada assanhada se não fosse o fato de que ela estava usando sua roupa. Além disso, parecia bastante cômico sendo colocado em cima de suas roupas. Especialmente o fato de sua armadura incluir uma calcinha blindada que estava conectada à sua armadura de perna. Corando fortemente, Lerica imediatamente escondeu sua armadura mais uma vez. PFT. Shiro não pôde conter sua risada quando a visão da saia de Lerica sendo desintegrada por uma calcinha blindada era hilariante nos olhos de Shiro. De todos os lugares que poderia ter ido. Por que na minha saia? Lerica gritou. A calcinha blindada poderia ter ficado embaixo da saia e ela ficaria bem. Mas não, tinha que ir por cima da saia. Madi, você mostra sua armadura também. Lerica gritou apontando para Madison. Hahaha, tudo bem. Me dê um momento. Madison respondeu querendo dissipar o constrangimento de sua amiga. No entanto, quando a armadura apareceu nela, a fez parecer legal quando comparada a Lerica que era cômica. Não é justo, Lerica disse, querendo chorar com a injustiça do sistema. Shiro, e você? Lerica disse virando o olhar para Shiro. Shiro apenas deu de ombros e decidiu se juntar à diversão. No entanto, quando ela revelou sua armadura, o grupo não pôde deixar de murmurar uau. A armadura preta, vermelha e prata combinava bem com sua roupa. A armadura do peito passava por cima da blusa preta, mas estava por baixo das vestes brancas. As botas e a armadura das pernas, quando combinadas com as meias, destacavam suas delicadas coxas que podiam ser vistas entre a abertura da armadura das pernas e seu short jeans. Quanto aos protetores de braço e ombro, eles apareceram sobre as vestes dela, fazendo com que parecesse uma túnica de combate. Gá, por que o sistema é tão injusto comigo? Lerica murmurou enquanto se ajoelhava no chão. Shiro apenas riu quando olhou para a armadura. Ela gostou bastante da aparência, mas ainda decidiu esconder a armadura. Ela estava bem com sua roupa atual, embora ela preferisse se tivesse a ajuda de Arin para tingir novamente a roupa para que o sangue não fosse facilmente visto. Sem mencionar, redesenhando a túnica um pouco, pois ela tinha mais algumas ideias para a roupa. Tudo bem, já chega de brincar, vamos entrar no castelo.
Shiro digitou enquanto Lerika se levantava com seriedade. O grupo de Jonas ficou chocado com a rapidez com que ela mudou de atitude. Era como se os últimos 5 minutos nunca tivessem acontecido. Acenando para a seriedade de Lerika, Shiro entrou no castelo com o grupo atrás dela. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 98. Monarca de Sangue. O castelo estava estranhamente silencioso enquanto Shiro mantinha a guarda em alerta. A principal coisa que eles tinham que prestar atenção era para o caso do mini-boss os emboscar, especialmente porque havia incontáveis esconderijos pelo que Shiro podia ver. Por que não há monstros? Jonas perguntou com uma careta. Nenhuma ideia. Talvez eles estejam esperando nos emboscar perto da sala final. Shiro adivinhou. A pior parte de uma dungeon com o líder ele era capaz de organizar suas tropas. Tendo experimentado isso com o líder urso desde a primeira dungeon em que acordou, Shiro entendeu o quão irritante isso era. Ela tinha calma, já que o urso não era o único monstro no andar da dungeon, então enviou seus subordinados para conquistar o andar primeiro. No entanto, quem era o boss final já governava esta dungeon. Eles não tinham outros monstros para competir. Seus passos ecoaram pelos corredores vazios quando Shiro olhou para os objetos ao redor. Os objetos no corredor consistiam em pinturas, armaduras e algumas decorações menores. A princípio, Shiro pensou que a armadura era um inimigo, mas quando ela bateu em uma delas, ela percebeu que eles eram puramente decorativas. Depois de andar um pouco mais, Shiro sentiu algo com seus sentidos, mas ela não sabia o que era. Olhando para a direita, ela arregalou os olhos quando viu que era a mesma sala que eles já haviam passado. Asterisco Bang. Batendo as palmas das mãos no chão, o que chocou todo o grupo, Shiro envolveu a área de entrada em gelo. Asterisco Ping. Um som de vidro se estilhaçando pôde ser ouvido quando o grupo empalideceu ao verem 4 assassinos de sangue sendo congelados junto com 2 ilusionistas de sangue. Merda! Estávamos em uma ilusão. Mate-os! Jonas gritou enquanto balançava o machado na direção dos assassinos. O resto do grupo assentiu, pois estavam com um pouco de medo. Se Shiro não tivesse congelado os ilusionistas e dissipado a ilusão, eles poderiam ter morrido sob os ataques dos assassinos. Enquanto o grupo lutava contra os assassinos, Shiro cuidava dos ilusionistas. Agitando o pulso, 2 adagas de gelo dispararam na direção do ilusionista. Asterisco Dom. As adagas atingiram uma barreira translúcida e causaram ondulações na superfície. TSK. Clicando sua língua, Shiro correu em direção aos ilusionistas. Estreitando os olhos, Shiro enviou sua intenção de matar, fazendo com que os ilusionistas congelassem. A interrupção repentina na concentração enfraqueceu a barreira, pois o gelo podia ser visto invadindo a barreira. Uma vez que ela chegou perto o suficiente, Shiro torceu o corpo e chutou em direção à barreira que estava envolvida por seu gelo. Artes fantasmas do estilo Yin. Terceiro fantasma, fantasma do contrapeso. Asterisco Bang. Quebrando a barreira com um chute, Shiro se surpreendeu. Uau, o dano de 15% e a supressão de 15% realmente fazem uma enorme diferença. Shiro pensou. O ilusionista bateu na barreira do outro ilusionista e ficou atordoado por um breve momento. Agarrando a cabeça do ilusionista, Shiro fez um espeto de gelo no joelho, antes de bater com o joelho na cabeça do monstro. Asterisco Crack. Quebrando o crânio do ilusionista, Shiro o matou com facilidade. Voltando sua atenção para o segundo monstro, Shiro sacudiu o pulso quando uma enorme armadilha de urso de gelo bateu com força no ilusionista. Asterisco Bang. Acabando com os 2 ilusionistas, Shiro voltou sua atenção para o grupo. Houve alguns ferimentos entre os membros, mas nada sério. Suspirando de alívio, Shiro ajudou a matar os 2 assassinos restantes. Mantenha sua guarda alta. Não sabemos se entraremos em uma ilusão novamente. Ela digitou depois de matar o assassino final. Felizmente eles tiveram um tempo muito mais fácil do que antes, já que a armadura que usavam tinha pequenas quantidades de supressão contra inimigos do tipo sangue. Embora a supressão não tenha sido grande, ainda ajudou a ter um pouco mais de dano. Sim, eu não posso acreditar que não percebemos que estávamos em uma ilusão o tempo todo. Jonas disse enxugando um pouco de suor. Nós não estávamos na ilusão por muito tempo. Caso contrário, eles teriam se movido há muito tempo. Shiro balançou a cabeça. Ela estava prestes a digitar novamente o telefone quando sentiu uma explosão repentina de intenção de matar e largou o telefone. Agitando rapidamente os braços em direção à nuca, Shiro fez um escudo de gelo que colidiu com uma adaga. Asterisco Ping. Desde que o escudo foi criado às pressas, Shiro não foi capaz de bloquear a adaga e a sentiu cortá-la nas costas. Shiro.
Lerika gritou chocada e apontou a arma para o assassino que atacou Shiro. Capitão assassino de sangue, boss nível 50, HP, 200.000, MP, 290.000, Asterisco Dang. A lâmina foi facilmente aparada pelo assassino enquanto ele balançava a segunda adaga em direção a Shiro. Shiro rangeu os dentes e entrou na fenda. SSSS. Respirando fundo, Shiro franziu a testa ao ver seu HP cair devido a veneno. Ela saiu da fenda aproximadamente ao lado de Sylvia. Sem dizer uma palavra, Sylvia a curou e dissipou o veneno. Shiro assentiu enquanto olhava na direção do boss. Atualmente Madison tinha o agro do boss garantido enquanto o resto do grupo tentava limitar os movimentos do boss. Correndo para frente, Shiro se juntou à luta, pois ela tinha um rixa para acertar com o assassino. Agitando o pulso, a espada longa da besta de sangue apareceu em suas mãos. Com apenas a exigência de 1000 pontos de STR, Shiro conseguiu equipá-la sem problemas. Artes fantasmas do estilo Yin. Segundo fantasma, terceiro fantasma, transfusão de sangue. O corpo de Shiro tremeu para frente quando ela esfaqueou na direção do assassino. Torcendo seu corpo, o assassino escapou por pouco da lâmina, mas não foi capaz de evitar que a ponta cortasse um pouco de sua pele. No entanto, isso foi o suficiente. A espada se iluminou com runas vermelhas brilhantes quando Shiro torceu o corpo e cortou a espada para cima. Asterisco PSHHH. Cortando a articulação do ombro do boss, Shiro separou o braço direito do boss de seu corpo. Seus olhos brilharam com uma luz cruel quando ela enfiou o braço na ferida e quebrou as costelas. Agarrando o coração, Shiro esmagou-o nas mãos antes de congelar o boss de dentro para fora. Arrancando o braço para fora do torso, Shiro observou o assassino desmaiar fracamente. Pui! Shiro cuspiu em seu corpo com desdém antes de tirar o pó das mãos dos pedaços de coração congelado. O grupo olhou para ela inexpressivamente, pois eles não sabiam como reagir. Agora eles estavam travando uma dura batalha contra o boss até que Shiro apareceu, cortou o braço do boss, enfiou a mão no torso dele e esmagou o coração. Ela fez o boss parecer fraco enquanto, na realidade, era difícil fazer o que Shiro havia feito. Eles não apenas precisavam de energia suficiente para cortar o braço, mas também deveriam ser capazes de aproveitar o pequeno espaço de defesa para esmagar o coração. E enquanto eles faziam tudo isso, eles precisavam ter certeza de que eram rápidos em seus movimentos, ou então o boss seria capaz de fugir. Pegando o telefone, Shiro virou-se para o grupo. Tudo bem, vamos fazer o nosso caminho para o boss final. Esses tipos de dungeons normalmente contêm 2 ou 3 mini-bosses e um boss final. Sim, então temos mais um mini-boss sobrando ou chegaremos no boss final. Jonas disse com alívio. Com isso eles finalmente serão capazes de escapar desta dungeon abandonada por Deus. Sylvia curou o grupo completamente antes de começarem a chegar à sala final mais uma vez. Desta vez, eles foram capazes de chegar à sala sem ilusões ou mini-bosses. Abrindo a porta um pouco, Shiro espiou a sala do boss e viu o boss no trono. Monarca de sangue, boss nível 50, HP, 500.000, MP, 1.000.000. Asterisco Bang. O boss bateu os dedos quando as portas se abriram, expondo o grupo. Por que você está com os humanos? O boss disse de repente, fazendo Shiro arregalar os olhos. Olhando para o grupo, ela suspirou de alívio, vendo que eles não haviam reagido à frase. Vocês ouviram alguma coisa? Shiro perguntou. HM? Ouviu o quê? Lerika ficou confusa, pois tudo que ouviram foi o grunhido do boss. Não, eu pensei ter ouvido algo. O mesmo de sempre, eu e Madison vamos tancar, vocês apoiam. Shiro digitou enquanto corria em direção ao boss sem esperar pelo grupo. Brandindo sua espada, ela cortou em direção ao boss. Asterisco Clang. Traidora. Por que você está junto com os humanos? O monarca de sangue disse com um rosnado baixo na voz. Não é da sua conta. Shiro respondeu enquanto torcia o corpo e chutava o boss no peito. HMPH. Você ousa entrar no meu domínio e ficar com os humanos. Morra. Uma parte do corpo do boss explodiu em névoa de sangue, fazendo com que o pé de Shiro passasse por seu corpo. Movimento da neve apagada. Shiro usou sua própria habilidade quando a garra do boss passou por seu corpo. Rolando pelo chão, Shiro bateu as mãos no chão. Asterisco KRRR. Correntes de gelo dispararam do chão e tentaram envolver o boss. No entanto, antes que o boss pudesse tentar dissipar as correntes, Madison bateu seu escudo nas costas do boss. Tropeçando para frente, o boss foi embrulhado com correntes de gelo. Apulhada pelas costas. Cruz tempestuosa. Espinhos perfurantes. Magia Tier 2, Fogo do Inferno.
Diferentes habilidades esmagaram as costas do boss, fazendo-o cerrar os dentes. Virando-se, ele olhou para seus atacantes com olhos de sangue. Sangue! Antes que ele pudesse ativar suas habilidades, Shiro chutou as partes de trás dos joelhos antes de cortar as costas com a espada. GRRR. Garota da Neve. Ele rosnou. Saudações, monarca. Shiro respondeu e bateu com o punho da espada em sua mandíbula. Compreendendo que sua situação era terrível, o boss mordeu a língua e cuspiu uma gota de sangue. No momento em que o sangue tocou o chão, ele se expandiu para um estranho círculo mágico feito de sangue. Manifestação do dragão de sangue. Asterisco boom. Uma onda de choque explodiu do boss, fazendo o grupo ser jogado para trás. Virando o corpo no ar, Shiro deslizou sobre o pé antes de olhar para o boss com uma careta. O boss havia se transformado em um dragão enorme, com cerca de 5 a 10 metros de altura. Escamas vermelhas de sangue e espinhos podiam ser vistos por todo o dragão, pois havia sinais de preto perto da borda da escama. Emparelhado com a intenção de matar que estava saindo do boss em ondas, o fazia parecer malévolo. Combatendo a intenção de matar do boss, Shiro aliviou o fardo do grupo antes de pisar fundo. Asterisco KRRR. O chão começou a congelar quando ela congelou o chão sob o dragão. Asterisco bang. Um pilar de gelo disparou para cima, mas não foi suficiente para mover o dragão. Garota da Neve inútil. Sorrindo com desdém, o dragão notou que ela estava atualmente protegendo seus aliados. Sorrindo um pouco, Mana se reuniu perto da boca do dragão. Só podes estar a brincar comigo. Shiro murmurou e rapidamente virou os calcanhares e correu em direção ao grupo que foi levemente afetada pela sede de sangue. Segurando rapidamente Lerika e Madison pela gola com a mão direita, Shiro virou-se para o grupo de Jonas. Lerika entendeu a situação, pois podia sentir a mana sendo sugada em direção ao dragão. Vem até Shiro! Lerika gritou. Ouvindo seu grito, Jonas pôde sentir seu pânico. Ele pegou Tracy, Paul e Sylvia antes de correr em direção a Shiro. Depois que ela sentiu o grupo entrar em contato com ela, Shiro entrou na fenda. Asterisco boom. GAH. Tracy gritou de dor, pois estava um pouco lento, resultando em sua perna esquerda sendo completamente apagada. Tracy. Sylvia gritou em choque e rapidamente o curou. A cura foi um pouco lenta, pois Tracy foi afetado pelo debuff de veneno no sangue. Não temos muito tempo na fenda. A melhor coisa que devemos fazer agora é sair daqui primeiro. Shiro digitou quando começaram a se afastar do lugar. Como sua habilidade caminhante da fenda tinha apenas um limite de 10 metros, eles não foram capazes de se afastar muito. Aí está você! O boss gritou enquanto passava as garras na direção do grupo. Shiro fez uma esfera branca neon em suas mãos e a jogou na garra. Asterisco boom. Explodindo com uma mini nevasca, a garra estava parcialmente congelada. Infelizmente isso não foi suficiente para afastar a garra deles. Vendo que o movimento de Shiro falhou, Lerika e Madison atacaram a garra. Madison ergueu o escudo enquanto Lerika cortava a garra. Asterisco bang. GAH. Lerika e Madison foram enviadas voando para trás da força da colisão. No entanto, seu objetivo foi alcançado desde que a garra errou o grupo. Olhando para a situação, Shiro sabia que as coisas não estavam bem. Tracy foi ferido com Sylvia tentando seu melhor para ajudá-lo a regenerar sua perna. Enquanto isso, o resto do grupo não tinha a força necessária para combater os ataques do boss. A pior parte disso foi que o boss era inteligente e sabia como atingir os membros mais fracos do grupo. No entanto, Shiro ficou aliviada que o boss estava brincando com sua comida. Isso significava que haveria uma lacuna em que ela seria capaz de tirar proveito dessa fraqueza. Olhando para Lerika e Madison, Shiro ficou aliviada ao ver que elas só tinham HP retirado delas. Felizmente não houve grandes danos. Franzindo a testa levemente com o fato de alguns humanos terem travado seu ataque, o boss estreitou os olhos. Asterisco Ura. Um círculo mágico vermelho sangue se expandiu debaixo dele. Domínio de sangue. Antes que o domínio pudesse ser ativado, Shiro já estava trabalhando para combater o feitiço. Inferno congelado. Sono congelado. Asterisco KRR. 6 círculos mágicos apareceram ao redor do boss, enquanto correntes disparavam dos círculos mágicos ao redor do boss. Asterisco Pang. O domínio foi destruído antes mesmo de ser ativado, o que fez com que o boss rosnasse com raiva. No entanto, antes que ele pudesse falar, Shiro começou a pressionar as mãos mais perto umas das outras. Congelar. Ela murmurou friamente para aumentar a eficácia de seu feitiço. Ela teve que tentar ganhar algum tempo para Sylvia curar Tracy para que ele não fosse um obstáculo para ela. Nanomancer Rebor. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 99.
Canção do Precursor. Sua habilidade Sono Congelado conseguiu segurar um pouco o boss, mas ela estava no limite. Podia-se ver suor escorrendo de sua cabeça enquanto ela ocasionalmente olhava para trás para verificar o progresso. Sylvia, apresse-se. Jonas gritou enquanto atacava o boss. Estou tentando. Sylvia respondeu sentindo a pressão aumentar. Irritante. O boss rugiu, irritado com o fato de uma garota de neve fraca estar suprimindo-o com sua habilidade. Artes de sangue. Arsenal de sangue. Armas feitas de sangue apareceram ao seu redor quando ele estreitou os olhos para Shiro. Como ele não conseguia se mover, ele usaria magia de projétil de longo alcance. Morra! Enviando as armas para Shiro, ele queria se livrar dela primeiro, já que ela era a única capaz de prendê-lo. O momento em que ela morreu, o resto do grupo seguiria naturalmente. Não liberando o controle sobre o boss, Shiro pisou no chão quando um escudo de gelo em rotação foi rapidamente erguido na frente dela. Asterisco dang 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 dang. Devido à forma e à velocidade do escudo, as armas de sangue foram desviadas de Shiro. TSK, Shiro pensou enquanto olhava para trás mais uma vez. Sylvia ainda não tinha terminado de regenerar a perna de Tracy ainda. Com seu MP sendo consumido a uma taxa repugnante, ela teve que parar seu feitiço em breve. Além disso, para piorar as coisas, suas ligações estavam começando a doer muito mais. Pequena In, ajude a reforçar as correntes que tenho no corpo dele. Shiro disse enquanto In assentiu. Correntes de gelo X2. O boss apenas zombou quando enviou uma onda de choque de seu corpo, quebrando as correntes de gelo. Felizmente, o boss ainda não foi capaz de sair do sono congelado. Eu não sei como você adquiriu uma habilidade tão forte, mas sei que você não pode continuar com isso. Uma habilidade como essa exigiria muita mana e no momento em que essa habilidade parar, você vai morrer. O boss gritou na tentativa de fazer Shiro conservar seu MP. Sim, entendi. Agora seja um bom filhote e fique quieto por essa senhorita, ok? Meu amigo precisa de um pouco de fôlego. Shiro respondeu. Asterisco Puxi. O dragão sentiu uma veia estourar quando sua visão ficou vermelha. Quem caralhos você está chamando de filhote de cachorro? Ele rugiu e esticou o corpo o máximo que pôde. Shiro rangeu os dentes e exerceu mais força tentando unir as mãos. No entanto, suas mãos foram lentamente forçadas a se separar por causa do dragão furioso dentro do feitiço. Está feito. Sylvia gritou, claramente cansada de curar Tracy. Corre! Jonas gritou, pois ele sabia que Shiro não conseguia mais segurar o boss. Tracy rapidamente assentiu e agarrou Sylvia pela cintura e se afastou da cena. Asterisco ping. O feitiço se desfez quando o boss arranhou seu caminho para Shiro. Shiro jogou uma poção de MP em sua boca e correu em direção ao boss. Uma vez que ela estava perto o suficiente, ela enviou sua intenção de matar e congelou os arredores. O boss, que foi atingido com o peso total de sua intenção de matar, parou no meio do caminho antes de um pilar de gelo bater em seu peito. Garra! O boss gritou de raiva quando ele atravessou o pilar de gelo e o separou com força bruta. Shiro deu um pulo e torceu o corpo no ar. Um martelo de gelo apareceu em suas mãos quando ela estreitou os olhos mirando na cabeça do dragão. Artes fantasmas do estilo In. Terceiro fantasma, fantasma do contrapeso. Asterisco Bang. O martelo se despedaçou no momento em que atingiu a cabeça devido à quantidade de força que Shiro havia exercido no martelo. O golpe também fez o boss recuar um pouco, devido ao fato de que ela o havia acertado no lado da cabeça, onde era mais fácil desorientá-lo. Aterrissando suavemente, Shiro se reagrupou com o grupo. Como Shiro não pode falar, vou explicar rapidamente algumas estratégias que podem nos ajudar a vencer esse boss. Jonas disse enquanto eles estavam correndo pela sala dos bosses. Problema principal, a forma de dragão do boss. Podemos assumir que isso não é permanente e que o impede de usar a maioria de suas habilidades. Só estou supondo para que isso não seja uma certeza. Se estiver em um cronômetro, a melhor coisa que podemos fazer é tentar atrasá-lo um pouco. Shiro é o tanker principal, já que ela é a única pessoa que pode ficar ativamente contra o boss sem ser sobrecarregada. O resto de nós usará ataques de longo alcance para danificar o boss, entretanto. Jonas disse rapidamente. Shiro assentiu e se separou do grupo. Correndo em direção ao dragão, Shiro fez um dardo no gelo antes de jogá-lo com precisão nos olhos do dragão. Asterisco ping. No entanto, o dragão apenas fechou uma pálpebra para desviar o dardo. Mana se reuniu em sua boca enquanto se preparava para usar seu ataque de sopro mais uma vez. Shiro apenas apontou o dedo para o boss. Asterisco boom. Um pilar de gelo disparou e bateu na mandíbula inferior do boss,
batendo a boca com força e cancelando o ataque de sopro. Isso continuou por alguns instantes, pois eles nunca pretendiam ir com o poder total nesse estágio. Eles só queriam ganhar tempo para a transformação se desgastar. Pereça sob a lua de sangue. Sacrifício de sangue. O dragão gritou quando uma esfera vermelha foi formada acima dele. Shiro apenas franziu a testa antes de apontar a palma da mão para a esfera e cerrar os dedos. 12 lanças de gelo apareceram e esfaquearam a esfera na tentativa de congelá-la. Asterisco boom. No entanto, a esfera apenas se expandiu e consumiu as lanças. Ha. É Inu. Shiro bateu o boss com uma dose saudável de sua intenção de matar para calá-lo. Sim, entendi. É blá 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 inútil. Shiro revirou os olhos antes de estalar os dedos. Dessa vez, círculos mágicos apareceram ao redor da esfera, enquanto correntes com âncoras presas ao final delas podiam ser vistas batendo na esfera. Asterisco bang. As âncoras congelaram uma parte da esfera antes de quebrá-la, fazendo com que a esfera se desestabilizasse antes de se destruir. Eu vou apagar você. Durante toda essa luta, Shiro constantemente bloqueava suas tentativas de matar o grupo. Não só isso, tudo o que ela disse despertou um nervo que apenas aumentou seu desejo de acabar com a pequena garota de neve. Sua forma de dragão de sangue deveria ser uma forma que causou muito dano, em vez de lutar com todo o seu poder. A maioria de suas artes de sangue estava selada, deixando-o apenas com sua força bruta e as poucas habilidades que não estavam seladas. Normalmente, isso seria mais do que suficiente para eliminar um grupo de tal nível. Mas a anomalia conhecida como Shiro inverteu essa lógica. Mesmo que ela tivesse apenas no nível 39, ela foi capaz de ficar quase frente a frente com ele, não dando a ele a chance de demonstrar seu poder. Como ela disse, ele era como um filhote na frente dela. Apenas um enorme e escamoso que usava magia de sangue podia disparar um raio de morte de sua boca. No entanto, o que ele não sabia era que Shiro estava mostrando uma frente dura. Seu corpo estava doendo tanto que ela só queria se deitar e descansar. Seu rosto estava muito mais pálido do que o normal, pois suas roupas estavam ensopadas de suor. Felizmente, devido ao fato de que a maior parte da sala estava envolta em gelo, sua afinidade no campo de gelo foi ativada, permitindo-lhe uma pausa para acalmar suas ligações de mana. Embora não tenha feito muito, ainda foi apreciado. Alguns breves momentos se passaram quando o grupo parou quando sentiram a mana ao redor mudar. O dragão começou a encolher, fazendo o grupo se olhar por um breve momento. Ataquem ele! Jonas gritou e balançou o machado. Asterisco dang. No entanto, todos os seus ataques atingiram apenas uma barreira translúcida, alimentada por mais de 500k de mana. Olhando com os olhos injetados de sangue, Shiro sentiu uma sensação de perigo sobre ela. Pequena Yin, coloque Lyrica e Madison na fenda. Shiro gritou. Não no meu turno. O boss gritou desde que ele estava completamente irritado com Shiro. Segurando as mãos, selos semi-translúcidos podiam ser vistos, envolvendo toda a sala. Selo espacial. Com isso, você não pode entrar na sua fenda novamente. O boss disse enquanto estreitava os olhos para ela. Torcendo seu corpo, o boss chutou Paul, que tentou furtivamente atacá-lo, no peito e fez com que suas costelas se desmoronassem. O grupo recuou em choque, pois nunca se deram conta de quanto poder havia por trás de seus ataques. E no entanto, Shiro foi capaz de mantê-lo afastado durante sua forma de dragão. Merda! Sylvia! Tracy gritou em pânico ao ver seu amigo ter seu peito afundado em um único chute. No entanto, Sylvia apenas empalideceu, pois eles puderam ver o HP de Paul vazio significando sua morte. Desgraçado! Tracy avançou em direção ao boss. O boss esperava que ele atacasse em sua direção, então ele fez uma faca e cortou em direção a Tracy. Inesperadamente, Jonas pegou Tracy pelo colarinho e o jogou para longe do boss. Asterisco puxi. Com um simples toque da mão do boss, o braço de Jonas foi cortado com facilidade, expondo seus ossos e músculos a olho nu. Sylvia empalideceu e tentou curar Jonas. Asterisco bang. Madison pulou na frente de Sylvia e levantou o escudo para tentar bloquear o ataque. Mesmo com o poder de uma cavaleira demoníaca do tipo defesa, seu corpo foi enviado para trás. Mas felizmente não foi fatal devido a sua defesa ser muito maior do que a de Paul, mas sua situação não era muito melhor. Asterisco boom. Uma armadilha de gelo surgiu e tentou prender o boss, mas quebrou com o impacto. Shiro apenas franziu a testa, pois isso significava que ela precisava de algo que pudesse perfurar suas defesas. Naturalmente, isso só deixou sua classe nanomante. Olhando para os membros ao redor, Shiro apenas suspirou quando relâmpagos e metais faiscaram. Arte fantasma do estilo Yin. Primeiro fantasma, segundo fantasma.
Seu corpo tremeu fora de vista. Buff das Sombras X2. O boss, que acabará de cortar o braço de Jonas e chutou Madison para longe, virou-se para o único alvo em pé, além de Shiro, Lyrica. Seu corpo brilhou em sua direção com a mão pronta para esfaquear sua garganta. No entanto, Shiro voltou a aparecer diante do boss com uma arma apontada para sua cabeça. Asterisco Bang. Ping. Com um único tiro, a arma destruiu o limiar das barreiras e lançou uma bala na cabeça do boss. O boss empalideceu quando transformou uma parte do corpo em névoa de sangue, mas o perigo ainda estava lá. Tomando uma decisão rápida, o boss torceu o corpo e sacrificou o braço. Asterisco Puxi. A força da bala arrancou um grande pedaço do braço, deixando-o pendurado por alguns fios de músculo. O boss aproveitou a oportunidade para criar alguma distância entre eles enquanto tentava curar o braço. Shiro! Lyrica gritou em choque. Seu choque só aumentou ao ver a arma em suas mãos. A arma lembrava um híbrido de revólver com uma Desert Eagle. O cano era normalmente longo e foi emparelhado com uma câmara de revólver. A cor da pistola era completamente preta com faixas vermelhas escorrendo pelo corpo da pistola. Ainda podia ser visto um relâmpago cintilando no corpo da arma enquanto a fumaça flutuava para fora da ponta da arma. O que mais a confundiu foi que todo mundo sabia que as balas mal funcionavam em monstros. Nesse ponto, um humano em torno do nível 30 a 40 poderia dar um soco mais forte do que uma bala. No entanto, Shiro conseguiu quebrar o escudo e rasgar um pedaço do braço do boss com uma única bala. Reagrupe e Cure. Eu finalizo. Shiro jogou o telefone em Lyrica antes de caminhar em direção ao boss. Agitando seu pulso, um segundo canhão de mão podia ser visto aparecendo em sua mão sobressalente enquanto Shiro caminhava em direção ao boss enquanto usava 2 canhões de mão. Canção do Precursor. Canhão de mão dupla, roxo, 300 ataque, 200 de penetração, 100 de comedor de mana, 100 ignorar defesa, 100 de alcance. O boss olhou para ela com uma careta, já que aqueles canhões de mão enviaram calafrios pela espinha. Apenas um único tiro foi capaz de derrubar sua barreira de mana e ainda ter força para arrancar um pedaço de seu braço. Você está se divertindo bastante, não é? Shiro perguntou enquanto seus olhos estavam frios. Ela não se importava com o que aconteceu com Tracy, Paul ou Jonas. Mas ela não estava prestes a tolerá-lo colocando uma garra em Lyrica, Madison e sua futura integrante, Sylvia. E daí? O boss cuspiu quando seu braço rapidamente se curou. Deixe-me mudar isso bem rápido. Shiro sussurrou em seu ouvido quando ela apareceu atrás dele com as 2 armas apontadas para seus ombros. Asterisco Bang Bang. GAH. Ambos os braços do boss podiam ser vistos voando de suas órbitas. Artes fantasmas do estilo Yin. Terceiro fantasma, quarto fantasma. Girando os canhões nas mãos, Shiro esmagou a parte inferior dos canhões nos ombros do boss, fazendo-o ajoelhar-se pesadamente. O uso de suas artes marciais destruiu completamente os ossos do boss e rompeu alguns de seus órgãos internos. De repente, sentindo o cano entrar em contato com a parte de trás da cabeça, o boss tentou avançar e torcer o corpo para olhar para Shiro. No entanto, no momento em que ele se virou, os olhos frios e impiedosos de Shiro encontraram os dele enquanto a arma apontava para a testa dele. Tchau. Asterisco Bang.